agora vamos pra tier list, né? Correto. Alguém quer começar com... Só, Acho que a gente tem que começar com os que não tem condições, né? Só pra estabelecer o critério, contextualizar. vamos deixar um só pro ideal? Até porque Tá. vai ser um convocado. Mas o ideal é tem que existir o mundo ou não? Tem que existir um mundo, né? Porque pra mim não existe o mundo em alguns ali, mas... Não, Exato. tem que ser assim, tem que ser uma balança entre o que a gente quer e o que pode acontecer. Lembrando, Puts, né, tá. que o Edinaldo pós-jogo do Brasil falou que ia se pronunciar na quinta-feira, no caso hoje, e ele deixou pra amanhã. Eu vi que Então, amanhã era amanhã- sexta. Cabeças podem rolar ou não. E aí a gente faz a tier list. Beleza. E aí, né, levando em consideração o que pode acontecer, eu acho que o primeiro sem condições é o Ancelotti, não? Cara, não vem, cara. Ele não vem. mas O contrato Tipo dele assim- acaba no meio do ano, É. né? É nesse meio do ano? Uhum. Ele não vai pegar uma seleção com um Não. ano pra Copa eu do Mundo. acho Ele não- muito, ele- muito difícil, cara. Ele ia se queimar muito, cara, eu acho. A informação que existe é que o plano A da CBF ainda é o Ancelotti e o plano B é o Jorge Jesus. Mas, pô, o cara já falou 1 ano atrás que ia vir e não veio, né? Não vai ser agora, né? Ele não vai pedir demissão do Real, ele vai Não sair vai. do Real só se ser demitido. Não vai. E, pô, E assim, Muito seria difícil. um ótimo nome, não um bom, É, seria um condição. ótimo nome. Pra mim seria o nome. Assim, O nome. disponível no mercado, todos esses, pra mim é ele. Uhum. É Acima do Guardiola, porque o Guardiola é um processo. É. Eu acho que não tem o tempo É, hábil tem. pra fazer, né? Não Mas tem. eu acho que a questão dele também vai além de estar no Real. Eu acho que, o cara vai bater o olho, faltando 1 ano pra Copa. muito difícil. Vendo a situação que o Brasil tá. Ele, mano, não vem. Não vem. Os caras tá lunático. Falou, não, vai vir. Não vai. E, a gente- Lamento, família, não vai. e o Edinaldo gosta, hein? Eu tenho dó da ex do Edinaldo, porque, nossa senhora, o que ele não Apegado, né? desiste, Ele é, apegado, cara. Meu Deus do céu, velho. Já deu, assim, maior ruim possível. Ele cravou que vinha, falou... Não, Na nem cara chegaram, dele, na cara É, dele. e aí- E ele ainda tá lá lambendo. Ainda tá Perdão. nessa. E aí agora tem o Mourinho, que assim, eu posso falar, eu sou muito fã do Mourinho, mano. Eu gosto muito dele, muito. porque assim, ele é o tipo de treinador que, obviamente, tem o seu estilo de jogo, mas ele trabalha com as peças que ele tem. Sim. Exatamente. Ele não é um cara que ele joga no ideal, tipo, ó, eu vou jogar desse jeito, independente se na minha zaga tá sei lá, o Léo Pelé ou o Gustavo Gomes, tá ligado? Ele vê os caras e fala, pô, esse cara tem condição de fazer isso ou não. Então, mano, eu acho que ele seria um nome muito bom, sabe? Eu acho que é um bom nome também. Eu acho que ele sabe lidar muito bem com o elenco, cara. Também. Tipo, ele fala, sabe, na Dá cara vontade, mesmo. né? Dá Exato. vontade, mano. Ele fala o que tiver que falar e não tá nem aí. Não Sabe é. rodar as peças de forma Sim. concisa, digamos e, assim. fora a marra também. Exatamente. Que Fora o precisa, pote, né? né? Precisa. Porque não tem nenhum jogador com essa marra. Uhum. Então, um técnico É bom com essa técnico, né? marra, eu acho que o Neymar escutaria ele. Então, eu vejo com bons olhos. Assim, não é o futebol vistoso da seleção Não é. que todo mundo fala, não é. Só que a gente também não tem esse futebol vistoso. Faz o quê? Uns 10 anos? Não sei. pouco mais. Então, e pra Copa, que no caso é o que a gente precisa, é resultado, né? É futebol bonito. A gente tem que também ganhar. acho. Tem que ganhar. Ou pelo menos, né? Não fazer uma vergonha. Porque, pô, Deixa tão feio, né? do jeito que tá agora, eu não ficaria surpreso se não passasse da fase de grupos com o Dorival. Também Sim, não. não, Nossa, não, também horrível. não. Se pega o grupo que pegou na última, assim, com 2 europeus, Mano, não vai dar, cara. Não vai dar. Foi Suíça e Sérvia na última, É. né? Isso mesmo. Não passa. não passa. E aí, agora, o Jorge Jesus, que é um nome que não tava tanto em alta, assim, mas depois das declarações que teve, né? Uhum. Que falou que pós-Super Mundial poderia treinar uma seleção. Uhum. Então, assim, eu acho que ele briga pra estar no ideal. Pra mim também. Cara, eu acho que sim. Uhum. É que tem aquilo, né? As confusões que deram entre ele e Neymar e tal. Mas, Tipo, pô, é um dos melhores técnicos que passou aí pelo Brasil e revolucionou também, né? O futebol do Brasil. E é, Acho o que tal, pode e ser. é o tal do futebol É, vistoso que tanto exatamente. pedem. Tem né? o esse Joga é o futebol Bonito, é. Porque o que aquele Flamengo de 2019 era Nossa, Pelo ofensivo amor de Deus. e vinha pro Meu. jogo. Mano, assim, eu acho que ele com as peças que tem na seleção faria funcionar. Porque assim, não dá pra falar também que a seleção é individualmente fraca, né, rapaziada? Não existe Não tem isso. como. Não existe. Sim, tem o Rafinha, possível melhor do mundo. Uhum. Tem o Vini, Atual melhor do mundo. atual melhor do mundo. O Rodrigo, que, mano, é muito bom de bola. Não tem como falar outra coisa. O Endrick, uma das maiores promessas do futebol. Sim, mano, não tem como falar que é individualmente ruim. Então, passa muito por um técnico, mano. Eu acho que um técnico vai chegar e vai dar uma mudança. Não sei se vai, assim, transformar na melhor seleção do mundo.
Mas, mano, na minha visão... Tirar pelo menos do buraco que estava, entendeu? Exatamente. Exatamente. Aqui, pra mim, o JJ, é simples a situação. É nosso presidente da CBF fazer o trabalho dele. Pegar JJ, pegar o Neymar, falar, gente, Vamos sentar aqui. vamos sentar? Quer um projeto? Vamos ser hexa? O que falta pra um, o que falta pra outro? Sabe, fazer essa mediação, porque são dois gênios, assim. Não tem como falar do trabalho do Jorge Jesus aonde ele passou. Não tem como. Ele não foi tão bem no Benfica nessa última passagem, né? Aí foi lá pro mundo árabe. Mas lá ele foi multicampeão, tudo. Então, meu, é um nome, é o tipo de futebol que a seleção quer. Se ele, bem organizado ali, ele aprovou a contratação do Neymar no Al Hilal. Então, ele tinha uma função pra ele. Só que o Neymar também tem as infinitas questões dele. Tem que ver se ele vai estar saudável. Mas não existe uma seleção sem o Neymar, né? Acho que vocês também Não, sim. concordam. Inclusive, eu acho que você puxou a pauta aqui pra eu falar, que eu tinha esquecido de falar, inclusive. É. Coloquei algumas estatísticas aqui pra falar do Neymar e pra provar, né? Pra quem fala, pô, a seleção deve jogar sem o Neymar. Gente, o Neymar, Não ele existe isso. ele é o jogador com a maior média de nota, somando as duas últimas eliminatórias. Ele é o jogador com mais chances criadas, somando as duas últimas eliminatórias, com mais pênaltis sofridos, com mais números de assistências, ainda é o segundo com mais gols e o terceiro com mais passes decisivos. Isso jogando metade dos jogos que Messi e Rames que estão na frente dele. Essa estatística. E lembrando que o Mas Neymar não é, joga né? na seleção desde quando? Desde muito tanto tempo. tempo. Inclusive, o Neymar junto com o... se for somar o Vini e o Rodrigo e pegar a eliminatória, né? Ele tem mais participações que os caras. Tipo assim, ele tem muito menos, mas muito É menos bizarro, jogos. né? E assim, todo mundo fala, não, Neymar já deu, Neymar não sei o quê. Gente, são 26 participações de gol em 14 jogos. Mano, isso não é... Absurdo. Tipo assim, isso não é um número basiquinho assim, pô. Qualquer jogador faz isso. Não, só o Neymar faz isso. Só o Neymar. Eu acho errado o Dorival montar o time em volta dele, Não, obviamente. porque os caras que estão lá não podem se anular pro Neymar jogar. Mas, pô, falar que o Neymar não é crucial pra seleção também, né? Nossa, Não a gente existe tem isso. a peça fundamental que dá o gás. Às vezes nem vai entrar, mas só de estar no banco, por exemplo, já dá um ânimo a mais. E, gente, tá E faltando... os caras vão olhar e falar... Tá faltando Olha lá. o camisa 10 da seleção. Tá faltando esse cara que joga no meio e distribui o jogo. E esse cara hoje é o Neymar, gente. Só tem ele. É o Neymar. Não tem outro cara, não tem outro cara. E assim, aí um monte de gente fala, pô, ele não tem intensidade. Meu amigo, o Rames Rodrigues tem intensidade de Ai, jogo. meu Deus do O céu. Rames Rodrigues, ele tem intensidade. É um cara que fala, pô, esse cara volta pra marcar, esse cara corre. E, mano, ninguém fala, pô, o Rames é um absurdo de estar na Colômbia. Gente, o Rames não corre jogando, ele não corre. E ninguém contesta ele. Vai contestar o Neymar por quê? Cara, eu nunca vi ele se exaltar assim. Mano, então. mano. É um absurdo. Tá bravo, Eu velho? gostei, Mano, não, gostei, eu é um gostei. Ele nem se absurdo, importava mano. com a seleção. Eu gostei. Não, nunca falei isso. Calma. Eu me importo com a seleção, de verdade, mano. Eu gosto muito da É seleção. por isso que a gente reclama, É pô. por isso que a gente exato. reclama tanto, mano. E aí chega e uns vagabundos falam que o Neymar não vai jogar. Não, é impressionante. Gente, o É Neymar, impressionante. independente se ele tá no Santos, se ele tá jogando na Série B, se ele tá jogando na Série Se C, ele tem uma perna só, se ele tem uma perna só, ele é melhor que o Vini, ele é melhor que o Rafinha, ele é melhor que o Rodrigo. Mano, não tem outro. Enfim, infelizmente, não nasceu um cara que vai bancar o Neymar, velho. Não nasceu ainda. Eu concordo com tudo, não vou nem falar É pra não isso. me Não vai nem estender. falar, né? Não. Assinamos Muito embaixo. obrigado, né? Nossa. obrigado. Então é isso, né? Jorge Jesus. Pra mim é o mundo. eu acho Se que sim. tiver essa Por conversa. enquanto, sim. a gente poderia segurar ele pra colocar no ideal. Quer e colocar no ver se- meinho É, ali? deixa no meio. No meinho. Deixa no meio e depois a É. gente sobe alguém. É. Vixe, como que vai fazer isso? Ah, Ó, sabe muita Calma, coisa. Calma Ó. que é a magia. Ah, eu Ó, não mexida. sabia, pô. A magia está acontecendo. Aí ele não tá no meio. Mas assim, eu acho que é a IA, né? Aí, você vê? Você fala com a IA, ela vai rápido, pô. Se vocês quiserem contratar. É isso, Fechou. enquanto eles vão arrumando ali, a gente vai falando do Guardiola. Eu acho que o Guardiola é sem Sem condições. Sem condições. de assumir uma seleção, cara. Mano, não tem como, mano. velho. Mano, Ele, com o projeto de carreira que ele tem, ele jamais. Se ele. Meu, Nunca. eu passo, Nunca na eu vida. venho fazer um programa aqui. O outro fez essa promessa, eu não vou fazer também, não. Como que foi todo mundo com a camisa do Santos, né? Que vocês Foi. fizeram? Só os dois ali, ó. Nossa você raspa a senhora. cabeça igual o Guardiola. Ah, tá fácil assim. Nossa senhora, se ele pegar um projeto igual a seleção, faltando um ano, pode ser. Ó. Ô, louco. Isso é um perigo. É. Mas não vai, Não isso não vai, vai não acontecer. vai, não vai. Mas eu também não achava que o Neymar ia voltar pro Santos, tá? Na época que eu falei, Mas eu acho que isso Era daí é mais impossível. impossível. É. É um pouco mais possível. é mais impossível.
E aí, chega no Ceni, que é um nome que já foi falado aqui, inclusive. Já defendemos essa Já. possibilidade. defenderam? Mas isso? assim, hoje Insanidade, na minha visão. é muito complicado. É. É Porque- você querer pular muita etapa, mano. Basicamente fazer igual... não comparando, né? Porque o Diniz ganhou a Libertadores. Mas basicamente fazer igual fizeram com o Diniz. Pegar, tipo, o técnico mais promissor do futebol e colocar lá. Beleza, que tá fazendo um bom trabalho com o Bahia e tudo mais, mas... Não, mais promissor não, né? Que tem um nome ali que é o... Que é esse É. cara. Sim. Que é esse cara Que é o hoje. do momento, né? Que é o do momento. Aí é ele. é jogar o Ceni na fogueira e falar, arruma aí, É. faz a boa. Mas assim, eu acho que seria um bom nome, porque tem a chance de dar certo. Sim. Sim. Eu só não acho que você deve arriscar, Exatamente. Agora, entendeu? agora eu acho Mas que não. eu colocaria em bom nome. Eu também. sim. Pera aí, Vai lá, rapaziada. amigão. Calma aí. Acontece, Defenda acontece. seu lado. Acontece, Vamos lá, acontece. vamos lá. Cara, o trabalho dele no Flamengo, na visão de vocês, foi legal? Foi um bom trabalho? Mano, eu não achei ruim. É que Eu ele, não achei ele bom. pegou já com... Né? Então, Meio Tipo assim, na verdade, era o melhor Era time do Dorival? Brasil no papel. exato. E assim, ele ganhou, Foi campeão foi brasileiro. campeão brasileiro. Poderia ter sido mais? Poderia. Sim, eu não acho um trabalho ruim, mas não foi um trabalho, pô, que baita trabalho que ele Brilha fez. os no olhos, Flamengo, razoável. não. Legal. E pra mim esse é o teto dele. Vocês acham? Será, mano? Não sei. Eu gosto dele como treinador, sabia? Eu entendo, só que ele sempre dá certo com egos menores, com Times menores. times né? menores. E tem eu, isso. toda vez que ele foi se provar, teve a situação no Cruzeiro, que até hoje sai notícia No São nova, Paulo. no São Paulo, no Flamengo, sempre teve alguma briguinha de ego e ele parece ser um cara assim não tão fácil de grupo pra um nome tão estrelado. Então se eu tô lá, cara, eu caneto, é que as outras opções ali eu não sei também muito, mas não chamaria o Ceni, tá? Pra mim não tem o fit que a seleção queria agora, ele pode se provar, quando ele ganhar alguma coisa relevante, assim, não que o brasileiro não foi. Mas, sabe, fazendo um trabalho consistente, eu acho que é um ótimo nome, é um técnico promissor, é um cara que é muito Com estudioso. uma equipe um pouco menos estruturada, digamos Isso, assim. eu acho que ele tem que se provar ainda, e eu não, pra mim não é um bom nome, eu acho que daria bem errado, parecido com o Dorival. Eu acho que ele não conseguiria lidar com o grupo, mas eu entendo o argumento. Assim, eu acho que as chances dele dar certo são muito menores de que ele dar errado. Eu acho que, tipo assim, ele chegar na seleção hoje, ele estaria completamente perdido. Com Tipo assim, certeza. ele não ia conseguir, Nossa. sei lá, falar com o Vini sobre qualquer coisa. Não Tipo consegue. assim, falar, pô, ô Vini, volta pra marcar. Essa conversa não existiria. A Volta conversa, pra a marcar. conversa que ele tem no Não existe. brasileiro que não tinha torcida com os caras do Fortaleza, ele não teria jamais. É. Cara, inclusive, boas conversas. Eu gosto muito dele xingando. O os Ceni é jogadores. muito do bom, Fortaleza, não é? Chega no Oswaldo, não era? Eu acho que era. Ah, Nossa. acho que ou era o Oswaldo ou era o Romarinho. Mandando Engraçado. jogar sério. É engraçado. É muito bom. Mas assim, Então acho que a gente pode descer então o Ceni. eu não sei, mano. Porque tem Deixa essa... na linha. Deixa no Deixa meio. na linha e Bom depois a nome gente sem decide. condições. Deixa na linha também. E vai fazer Vai a ficar escada. uma coisa vai fazendo a bonita. escada e depois a gente vê. isso. Não chegou no momento ainda, mas eu vou soltar pra ir pensando, tá? Audiência também, se vocês responderem. Você é um jogador da seleção. E você tá no vestiário lá, você respeita mais o Ceni falando com você, tendo todo esse contexto, que é um cara que ele é muito respeitado, só que como treinador ele sempre perde a mão na hora do ego. O Felipe Luiz, que é um cara jovem, só que tem um cara que tem um respeito global lá fora, ou o Renato Gaúcho. Pense aí, depois cada um vai dar sua opinião. Tite? Tite. O Tite é sem condições. Não tem como o cara voltar. Mano, você acha sem condições, mano. Cara, Você vai defender? Vai defender? É que eu gosto Rafão, muito. Não, já foi. É que, tipo assim, pelo clima... Não tem clima. Não dá dá, certo. não dá, não É. dá. Pelo clima, não tem como. Tipo assim, e também é outra coisa. E seria bom até, porque se o Tite volta, o Edinaldo cai. Porque assim, vai começar uma... Difícil Nossa. demais, Não, vai difícil começar uma manifestação Vargem no Brasil, se o Tite voltar. Porque muita gente odeia ele, né? Mas ele Ah, foi o- inocentado. Você não Foi. escapou, Foi. né? Não, o trabalho dele nas eliminatórias é genial. É. Sei. Perfeito. Só que na Copa não conseguiu. Fazer o É, quê? contra Mas foi, os foi times muito culpa dele, mano. da cara. América do Sul ele Eu acho que, rende, tipo da assim, Europa, ele errou não. bastante. A coisa Sim. que eu acho que o Tite mais erra é que ele é que chamam ele de paneleiro, né? Mas eu gosto de falar que, mano, ele não gosta muito da mudança. Ele, Exatamente. ele tem a ideia dele, ele acha que esse jogador é o melhor, ele não muda o cara por nada. Que foi o caso do Gabriel Jesus aí na Copa. É. Caso Tem- complicado. Longe, tem falta né? de um centroavante É. aí.
Um O caso- último título da é. seleção foi com um certo alguém aí, Eu, né? eu revi os lances do Brasil e Argentina que o Gabriel Jesus destruiu. Destruiu. Que Nossa jogou ele e o Senhora. Firmino, né? Inclusive nesse Brasil e Argentina. se eu não me Foi, engano. o Era Firmino ele, fez o segundo gol. Firmino, Coutinho. Tem um chapéu do prisioneiro também, que é Coutinho brincadeira. ainda É. jogava. Nossa Prisioneiro. É, quando a Brincadeira. seleção ainda jogava com É, quando a vontade, né? seleção, Coutinho, quando esse pessoal ainda jogava. Então, assim, pelo clima não, mas eu gosto, mano, eu gosto muito do jeito que ele treina os times, velho. Pode ser por eu ser corintiano, né? Tá vendo? Talvez, amigo. Talvez, mas, Só mano, um pouco. eu gosto muito. Eu acho que é sem condições hoje. Tem condições, total. Nossa, o Caio respondeu nenhum pra pergunta que eu fiz, tá? Então, ô Caio, me dá um nome melhor aí, cara. Participa aí. Silvinho, Exato. já Não. falei, tiraram o Silvinho dali. Silvinho é brincadeira. Aí a gente tinha colocado o Silvinho. Vocês tinham colocado? A gente tinha Nossa. colocado- Tem que deixar essa informação aqui pra, Tem, né? pra quem Tinha assiste. Tem colocado experiência Silvinho, com tá? seleção. Sim. É, Boa Eurocopa. boa Eurocopa. Foi longe ali, né? Da onde dava, É. material humano. Inclusive, ele me respondeu aqui também, falou que eu nem chamo ele, me chamou de safado ainda. Ele é complicado. Não, mas eu gosto muito do Caio. Ó, inclusive, vou deixar a missão pra você. Fala comigo. Crie um elenco com o Caio junto pra vir aqui. E eu quero o elenco e os temas Você fortes, quer. assim. Aí acabou. Eu Aí a quero. gente Já vai destruir era. aqui, cara. Eu quero. Aí- O programa caiu. eu só vou fazer uma aspas, tá? Antes da gente continuar. Um elenco bom com o Caio. Você conhece quem que é o star player aqui da USCS? Que é, Certo. você olha, você fala, ele é o cara, o 01 Eu tenho de dois tudo, na que cabeça. nunca veio aqui. Eu tenho tenho até dois. medo. Eu sei quem é. Sabe quem O que é? homem, O Gugu. homem, Gugu, Gustavo Macedo, falou Tem que ontem vir. pra mim, Castelar, vou entrar de férias em agosto. Olha. Eu quero ir no Pode Apitar. Eu falei, não é comigo que você tem que falar. Exatamente. E segunda Caneta, coisa, caneta. você tá muito mais convidado, mesmo não sendo eu, porque eu sei Tá que muito vocês mais querem convidado. muito ele. Correto. E fica aqui, tá? Tem que ter na mesa ele, o Sanches e o Felipe. Acabou. Perfeito. Vocês vão ter o Perfeito. programa, tá? Perfeito. Eu venho pra assistir. Perfeito. E agora, Abel, Grande Abel, né? grande Abel. Sim, é um bom nome. É. Inegavelmente, é um bom nome. Eu acho que não é o ideal porque não vai acontecer, né? Eu acho que Infelizmente. a intenção dele é treinar um dia a seleção de Portugal, né? Do Brasil, eu acho que ele não cogita muito, mas, pô, Também acho. é um Pô, trabalho. Mas é um baita nome, tá? É um baita Sempre nome, um baita defendi- trabalho que ele fez também. Sempre defendi. De qualquer há forma, muito ele vai sair tempo. do Palmeiras. velho. Né? Esse ano ele falou que é o É. último. Então, de qualquer jeito. Mas ele já não falou que é o último? Algumas Falou vezes? várias Não, vezes. algumas Não, vezes. mas Várias dessa vez vezes. eu acho que é. Dessa vez Dessa chegou. vez é verdade. Tá meio sem clima já. É. Eu acho que chegou no fim, né? Mas e se ele ganha alguma coisa também? Eu acho que ele mas sai aí- do mesmo jeito. Eu acho que ele Será, sai. esse mano? ano. Eu acho que ele sai do mesmo jeito. A rapaziada da comissão tá querendo voltar pra Portugal também, tem esses papos, assim. É, eu fui atrás de algumas informações pra ver em relação ao Abel, né? Tipo, será que ele aceitaria vir pra Apurações seleção e tudo brasileira? mais. A questão Insider. em relação ao Palmeiras é que ele realmente quer sair porque ele quer voltar pra Europa, porque a filha dele vai estudar lá, Uhum. e ele quer estar perto, alguma coisa assim. Só que, meu, entendeu? Eu sempre defendi o Abel na seleção. Eu acho que isso desde antes do Dorival entrar. Mas assim, opinião. Não, opinião, porque eu acho ele Ah, bom tá. técnico mesmo. Eu não pensei porque, que tá. quero que ele saia do Palmeiras. Eu quero que ele saia do Palmeiras. Não tem, calma aí. Vamos lá, vamos Sim. falar os dois lados. Como torcedora do Corinthians, que eu quero que ele saia do Palmeiras, pro Palmeiras Sim. se estrepar. E porque eu acho ele um bom técnico. Eu acho ele muito bom. Tipo assim, nunca vai acontecer na vida, tá? Pelo amor de Deus. Mas o Corinthians tá com o Tite. Fala, ó, o Abel Ferreira quer treinar o Corinthians. Vaza. Nossa. Vem Abel, entendeu? É isso pra mim. Nossa, que mundo Que apocalíptico. Meu isso? Deus do céu. Eu Ela, falei, é um ela mundo- falou, eu não consegui nem visualizar. Deu erro. Não, na não verdade. tem. É uma pane no sistema, Sim. mas é Quase que um eu desmaio nível. Que isso? E eu É um preciso- nível de técnico que, assim, tá precisando em todo lugar. Ele Pra mim, um- é um nível dos caras ali. Assim, ele não tem passagem na Europa pra provar, mas ele hoje, com o Mourinho, eu acho que ele conversa Mas com os ele dois tem, ali, não, cara. o que ele fez no Palmeiras, É insano. pô, pelo amor de insano. Deus. Ele tem a cara que pegaria um time médio assim e ganharia alguma coisa, Sim, não tem? porque ele pegou um cara? pequeno, né? Olha, olha. Aí- Não, tô falando de Europa. Olha isso aí, cara. Não, Olha isso aí. tô falando de Europa, assim. Desculpa, Ai, gente, foi meu. pensamento Ele não tem a intrusivo. cara que pegaria um... Pô, Pegaria o- um Atalanta e o ganharia. Benfica eliminado na Champions, foi o Abel que eliminou com o Então. Pallock, pô. É, isso é verdade. Ele tem cara que pegaria um time Benfica do médio, JJ, né? É, Foi. Exatamente. Inclusive. E aí depois disso, veio. Assim. Veio pra- Ah, Depois eu foi acho que coisa ruim. o Abel, ele é muito bom de trabalho, acho que trabalhos curtos, né?
mata-mata, principalmente, quando ele assumiu o Palmeiras tá na reta final da Libertadores, né? E aí conseguiu ganhar. Então acho que, pô, a gente tinha falado isso aqui, 3 meses antes da Copa. Veio o Abel. Já chama Ele é muito mental, né, cara? É muito mental. E é outro cara que, assim, que eu vejo muito que ele trabalha com o que tem. Uhum. Tipo, o elenco do Palmeiras. Totalmente. Reclama pouco, ele- né? pouca então, coisa. Trabalha com É porque, assim, obviamente, ele reclama, mas eu acho que ele Inventa tá... um pouco ele também. Tá, assim, tá... às vezes ele tá muito certo em reclamar. É. Porque, assim, tem algumas vezes que é complicado. Mas na maioria das vezes, o elenco do Palmeiras já era bom. E ele transformou o elenco do Palmeiras numa coisa, assim, mano, absurda. Então, eu acho que ele sabe, assim, usar as peças que ele tem. Hoje, inclusive, eu acho que não é um erro tão grande, assim, ele jogar muita bola no Estevão, porque ele não tem muita saída, tá ligado? Então, eu acho que ele se adapta bem. E Eu o acho que ele mais se daria legal bem. de tudo, assim, que você olha pra seleção e eu consegui visualizar isso ontem quando eu tava pensando no Abel técnico. Cara, imagina a dobra de lateral com Wesley e Wanderson. Seria sensacional. Seria algo assim. Wesley atacando. Nossa, Velho. seria Aí, sensacional. Nossa, ele não ia entender nada. Assim, meu Deus, ia ser igual aquele jogo lá que o Palmeiras ganhou de 4 com o Marcos Rocha e o Mike fazendo dobra de lateral e a gente falou. Genial. Futebol 2 foi inventado. Genial. E isso acompanhou a gente por um ano, graças a Deus se livramos, mas, né, seria Ele chega legal com na essa ideia. seleção. Eu acho que se ele... Mano, num jogo onde tem Wesley e Wanderson, assim, e do outro lado, sei lá, o Abner e o Guilherme Arana, eu acho que ele é expulso de propósito pra ele não ter que ver isso. De tão horrível que seria. Mas é isso. Vamos seguir. Exato, vamos lá. Você vai falar alguma Eu coisa? ia falar que o Abel ele gosta de potencializar os jogadores também que não são muito bem vistos, né? Então, pô, você acha que o Joelinton com o Abel não Nossa. voava assim? O Zé Rafael, pra mim, eu tenho uma camisa do Zé Rafael, sempre falo aqui, cara. Nossa senhora, eu sou O muito bom de fã. bola, Zé Rafael. Sou muito fã. Exatamente. Bom de bola, Zé Rafael. Eu acho que consegue potencializar bem o pessoal que não tem muito nome, assim. Acho que ajuda Transforma bastante. os caras. E ele é desses assim, não tá jogando? Vaza. Vai Exato. embora. Vaza. E aí, Felipe Luiz, que hoje é o técnico mais falado no Brasil, né? Até porque o que ele tá fazendo no Flamengo até agora é assim, é inacreditável o que ele tá fazendo no Flamengo, que ele é muito bom, mas assim, esse é o típico caso que se ele for, já falou que não vai, né? Uhum. Se ele for, estragou a carreira dele, É, tá ligado? eu não, É não isso. sei se estragar a carreira, porque assim, eu acho que segue quase a mesma linha do Senna, ele é pular uma etapa muito grande. Ele já Ainda tinha sido... mais. Dele, Sim. dele maior, dele maior. E antes dele assumir o Flamengo, o Flamengo profissional, né? Ele foi chamado pra seleção sub-20 e ele recusou. E aí depois ele assumiu o Flamengo, eu acho que é um nome bom, assim, mas é o técnico do momento também. E foi a mesma coisa com o Diniz e a mesma coisa com o Dorival. E o Felipe Luiz, ele sabe o elenco que ele tem no Flamengo, né? São pessoas próximas dele, ele sabe como trabalhar. Uhum. Então, numa seleção, talvez ele chegasse e ficasse meio perdido. Só que não é sem condições, né? É Não, ali. hoje- Um bom Tá no nome. hoje- bom nome. Não, eu tiraria, mano. Não Você tem colocaria sem sem condições? Mano, condições? sem condições Ô, hoje. louco. Você acha que o trabalho seria pior? A régua pra mim é essa. Trabalho... Seria Porque pior que o o trabalho dele é Dorival. muito bom, É pô. assim, eu vejo, Nossa, por que aí é exemplo, complicado, o mano. Ceni, pra mim, trabalho seria pior. Pra mim. O Tite não volta por outras questões, o Guardiola, o Ancelotti por outras questões. Uhum. Mas o Felipe Luiz, pra mim, cara, eu acho que os jogadores escutariam mais o Felipe do que o Ceni, pô. Por ser uma pessoa mais Ah, nova. será? É um cara da foi pra bola, seleção jogou já, com pô. muitos deles. Não que vai dar certo, eu É. também acho que não daria. Porque é pouco tempo, é um cara muito novo, não tem essa Só rodagem. pegou um time. Só aí, um o time. Flamengo, Tem então. que deixar ele pelo menos um ano. Mas é um cara com muito Mas- repertório também, né? Sim. Muito mais repertório que o Ceni. Então, mas eu entendo o argumento dos dois. Muito obrigado aqui já. Pô, acho que não sei nem qual é o meu copo d'água. Se inclusive tiver um Pô, eu bolão aí. fecho com o Castelar, tá? Eu jogo o Ceni por sem condições e o Felipe por bom nome. Caramba, sério, mano? Eu quero a porque discussão. ideal não é, né? Mas é um bom nome, pô. Tá bom. Tá. Aceito. Ótimo. Na real, Agora o mano. Renato Mano, já- não, calma aí. Não, calma aí. Eu não aceito, não. Aí, ó, vai, aí, ó. Não, calma, mano. Vocês acham mesmo que o Felipe Luiz hoje, se ele fosse pra seleção, ele conseguiria, mano? Mano, mais que o Dorival, é certeza. Não, mais que o Dorival, sim. Mas mais que o Ceni, mano. Eu acho Mano, que eu o Pra mim, Felipe mais que o Luiz- Ceni, Caramba, mano. velho. Felipe- Mano, eu não vejo É vejo porque isso assim o também. elenco do Flamengo é muito forte, cara. Eu Ele, ia ele falar consegue isso. trabalhar com esses nomes. Tipo,
com maior ego, né? Eu acho que o Mano, respeito não é vejo. diferente, É? assim. O Ceni, por ser uma geração passada, talvez alguns jogadores não lembrem dele da figura de jogador. Eles lembram mais dessa figura de técnico e pegam uns trabalhos que não foram os melhores. O Felipe Luiz, a lembrança dele é o cara que tava lá, o Neymar olhar pra trás, ele tava na lateral esquerda, cara. Exato. Então, eu acho que esse mundo da bola ali, de você poder falar de um cara que tava jogando com você, eu acho que o trato é diferente. Não sei, posso estar falando E uma eu- besteira. Ele ia né? transformar o Gerson no melhor volante do mundo. Cara, assim. eu acho que Eu ficaria uso- legal isso, viu? Eu Nossa. uso o Flamengo como régua. Tipo assim, se você é um treinador e você consegue desempenhar um bom trabalho no Flamengo, É em isso. outros você vai se dar bem. Na minha cabeça você vai Mano, se dar bem. mano, esse comentário aqui foi um dos maiores. Eu acabei Mano, de... foi um dos maiores absurdos que eu já vi Que na que minha ele vida. falou, Vai. cara? Negócio. Que ele Levi, falou, cara? mano, se o Levi fala isso aqui, no último programa, Era só um eu mando sopão. ele embora e faço o corte, obviamente, né? Você mandou Ele ele falou embora. Antes disso. Porque meu amigo, ele falou que a mentalidade de chamar o Felipe Luiz pra seleção é como se chamasse o Carpini pra seleção em Cara, 2024. Que é isso? Vai cara? pular etapas, certeza. Que Nossa, Não, sério. vai pular etapas. Realmente né? é igual, é Você igual. comparar é igual. o Exato. É igual, é Carpini igual. com o Felipe Felipe Luiz. Luiz, é Ai, absurdo. meu É Deus assim, uma do das céu. maiores. Mano, Absurdo. nossa senhora. Não, o Germano também falou, né? Cadê o Mourinho aí? Mourinho tá... Mourinho tá, Mourinho no, tá no tá bom ali, nome, amigão. pô. É que eu acho que se você Nossa. estiver vendo pelo celular pode estar pequeno, mas Mourinho tá ali em bom nome do lado do Jorge Jesus. Inclusive, minha mãe falou que o lado verde é mais bonito, tá? certo, Beijo, ela. mãe, muito obrigado e vai Palmeiras. Errou, né? É errada, tadinha. Mas fazer o quê? Desculpa Não tem- falar assim, ó. Não tem muito o que fazer. É errada. E agora, o último nome. Renato Gaúcho. Já né? põe sem condições. Primeiro, já, porque ó, não- Sério? Renato Gaúcho, Vixe, você acha aí que então vai ter tem discussão. condições? Eu gosto. Ó, Renato, hipoteticamente falando, Renato Gaúcho assume. Primeiro dia na Granja Comari. Reunião no auditório. Vídeo dele. Bum! DVD do Renato Gaúcho. Cara, é Exato. isso mesmo. é. Aprende, Vini. Aprende. É assim que se faz gol. Cara, eu não gosto do Eu trabalho vejo esse dele. mundo acontecendo muito. Mano, você não acha ele com cara de treinador de seleção? Nossa, Não acho. Boleiro? sério? Nossa, Mas quando mano. falaram que ia Mano, pro Corinthians, ele- eu surtei, mas Desde não é pra aquela seleção. época, Ele e o Não Mourinho, gosto, pra mim, não tá lado a gosto. lado. No nível... Parecido. Ele é um special. Não sei. Eu não gosto do trabalho que ele fez, desempenhou nos últimos anos no Grêmio. Não gosto. Não sei. Eu acho que deve ser pessoal, talvez. Caramba, mas... mano. E Não o gosto. Germano veio aqui falando que é sem condições também. Mano, eu vejo... Nossa, gente. Obrigada. Mano, eu consigo ver o Renato Nossa. treinando. Porque é um cara que Eu também, que cara. assim, que ele treina. Vai, quando ele pega o Grêmio. Tipo assim, dá pra ver que ele tá lá, não só pelo salário dele, que tem muito técnico que treina pelo salário, mano. Ali ele tava Não, realmente tem que falar por a verdade. amor, mas... Tem que falar a verdade. Mano, ele treina com vontade. Tipo assim, ele tem vontade de estar lá, tá ligado? Obviamente, ele reclama, tem as entrevistas dele que são maravilhosas, inclusive. Mas assim, mano. E no Flamengo não deu certo, Não né? deu certo. Aqui é o argumento. Mas, mano. Ele tá entendendo a minha régua? pena. A régua do Flamengo? que Mas não aí foi? vamos na régua do trabalho pior que o Dorival. Você acha que ele faria um trabalho pior que o Dorival? Jamais. Não, Mano, pior que o Dorival não, mas... Não existe, velho. Eu Não existe. defendo o Renato, cara. Eu gosto do Painato, né? Eu gosto desse negócio. Eu acho que tinha muito isso com o Felipão. E era o Brasil rendia. Mas eu entendo seu argumento também. Ele eu acho mais flexível, assim, de conversar, porque é um cara que ainda nos últimos tempos não mostrou um trabalho vencedor, um trabalho muito grande. Só que o Brasil dá certo, né? Quando tem um paizão ali, quando tem um cara que você... um escudo. O Tite era isso O também. Tite também era também. É, era também era. E assim, não dá pra falar que o Tite deu certo. Mas, pô, dos últimos treinadores, Em alguns aspectos, vai, É, esse deu, estilo né? não combina pô, com o dos Brasil. últimos treinadores foi o melhor. Sim. Ah, Pegar, tem inclusive. comparação, É, né, pô? não, porque assim, aconteceu uma coisa Aconteceu absurda. uma coisa muito Não, chata. aconteceu uma coisa absurda no programa do Neto essa semana. Amo o Neto, tá? Amo o Neto. Mas ele falou que o melhor trabalho da seleção recente foi o Dunga, pô. Nossa Mano, senhora. pelo amor de Deus, é o Cara, Dunga. não foi melhor que o Tite. Não, foi. o Tite, foi o Tite mesmo. foi o melhor disparado. Não foi bom, mas foi o melhor, É gente. que aquele jogo da Holanda, por ser 2 erros, né? Os gols, fica essa impressão. Só que o jogo contra a Bélgica, o da Croácia, então... Desculpa a minha voz aqui. Nossa senhora, às vezes dá uma complicada. Oferecimento uma boa. Não fala isso não, cara, é minha família. Ai, me perdi até na linha do raciocínio, você vê? Mas aquele jogo engana, e você acha que o trabalho do Dunga foi melhor do que foi. Cara, o Dunga não levou o Neymar pra Copa, não levou o Não Ganso levou o pra Ganso. Copa, o Ronaldinho, ali tem muito erro também. Ele
pega essa marra toda. Eu vi ele falando no podcast, foi do da Gabri, né? Que ele é o assado lá. É, isso. Ele pagando uma mala, falando que, nossa, o trabalho dele foi muito bom, tudo Muito bom é brincadeira, né, velho? complicado. O cara complicado. chamar de burro a Copa toda. Não, é complicado, é Exatamente. complicado. Aí, não, agora temos que decidir, né? Onde vai Renato, porque eu acho que... Ó, o chat, pode o pôr, chat tá não- até que Veio meio a meio. comparecendo legal, né? Calma aí que eu preciso ver aqui. O Germano é Cadê contra. o Beck abrindo Totalmente. uma enquete? Abre uma enquete aí pra eles Abre uma votarem, por enquete favor. aí, Beck, fazer um Renato favor. na seleção seria ou não um bom nome? Mas assim, o Já Germano abri falou pra sem votar, não. condições e falou que ele pipocou no Flamengo, imagina na seleção. É. Uhum. Sim. Não, realmente, ele pipocou no Flamengo, É. mas tem muito do interno também, O né? Caio falou do Klopp, mas o Klopp tá numa função administrativa virou agora, eu diretor, acho né, que ele da- não sairia. da Red Mas Bull. ia ser um bom nome, né, se tivesse um tradutor, porque deve ser complicado. o Um Klopp. tradutor de preferência com uma voz É, com aquele que o Klopp gosta, né? Mano, não, o Klopp na seleção ia ser... Mano, ia ser uma coisa inacreditável. Imagina o Klopp treinando o Gerson, pô. Isso não existe isso na minha cabeça. Ah, Não arrisco entra. dizer, o Klopp tá mais próximo do Brasil do que o Ancelotti, porque já veio mais, pra cá, né? mais. O futebol que ele eu assistiu aqui... estava nesse jogo, tá? Eu sonhei com encontrar o Klopp nos corredores, porque eu tava na tribuna nesse jogo, né? Eu tava nos camarotes, mas eu não encontrei. Seria absurdo, imagina. Cara, se eu tiro uma foto com o Klopp, Mano, eu lembro que eu ia falar, seria eu bizarro. só ia falar, o Rony tava lá ainda, né? Eu lembro que eu tinha decorado a frase em inglês já, pra não errar na frente dele, de falar, Que isso, cara? olha o Rony jogando. Tipo assim, algo assim, só ia deixar... Só Look olha. the Honey, man. Tipo, Incredible. Só olha. Só It's aprecia. amazing. Aí o Brunão falou aqui que a CBF precisa de um cara assim, e Renato é esse cara. Aí que tá, né? Se o Renato fala o que ele fala nas coletivas do Grêmio, no Já dia seguinte era. ele tá demitido, pô. Já era. Você vai mexer com a máfia dentro da máfia? Não tem muito Nossa. como, né? E aqui, calma, que eu tô lendo os comentários antes de falar, né? Uhum. Beck tem algum absurdo muito... Ah, tá. Acho que ele tá falando que depois que falou Que que o o cargo Gaúcho- tava à disposição, É, ele foi só o não Gaúcho. saiu porque o presidente Uhum. obrigou ele a ficar até o Uhum. final. Aí aqui o Léo falou que o Tite, não vou falar o resto, é o melhor técnico da seleção desde 2004. Pô, provavelmente sim, né? Não acompanhava a seleção em 2004, até porque eu tinha 1 ano de idade. Mas... Pra quem fala que a gente é de 2007, né? É, não. Só 2004. Não, 2003. Vocês geraram bastante ódio, né? É, Esses não, dias eu vi, eu vi. bastante. Nossa Você viu? senhora. Mas eu gosto de responder esses comentários, sabia? Trocar aquela ideia com a rapaziada. Não, eu já sofri também, cara. Tem Complicado. isso. Não, você foi o mais Nossa xingado senhora, daqui. nossa Você foi senhora. xingado até pelo Marco Pastore. pô. Comédia. Não troca ideia comigo. Comédia desse aí, cara. Torce pro Newcastle, irmão. O cara chorou vendo o Newcastle ser campeão. Cara, é verdade. Pontos, né? Nossa. Ponto. Tá que quando o Chelsea ganhou a Champions League, eu botei na caixinha de som Blue is the Color alto no máximo e fiquei cantando com todos os meus amiguinhos. Peguei minhas camisetas, dei um pra cada um e a gente ficou lá a noite inteira comemorando. Né? Famoso Aí eu meme. acho que isso não ajuda muito com essa, Não. com essa história, velho. É, Não que mesmo. piorou, né? Mas ajuda. desde quando eu falei, o Cole Palmer provou seu valor. Agora decaiu, né? Porque fazia tempo que eu não vim aqui. Exato. Aí agora ele tá me vendo falar de novo, ele anima. Aí vai ver Ele volta. o comeback. E aí o Levi veio defender o argumento dele ainda aqui. Não é possível. Falando pô. que Do se esse Carpini? jogo contra a Argentina acontece no começo de 2024, o Carpini estaria nessa tier list, tal Nossa qual Senhora, Felipe não, Luiz. é louco, esse cara é doente. Cara, Mano, não, não ele existe tá isso. Não é um brincando negócio com desse. as informações. Gente, isso Ele não... tá, é meme. Nossa, Com é. certeza. Não tem E como. você quer trazer o resultado da enquete agora, pra definir Pode a ser. posição? O Renato Gaúcho é um bom nome pra seleção, 60%, e o não, né, não é um bom nome, 40%. Então, o Painato é bom nome aí. Então pode deixar no bom nome. E aí eu a gente acho, vai subir o Jorge Jesus? acho que sim, né? Ah, eu acho que sim. Pelo que a gente espera que ele entregue Sim. e pelo que é possível, que é Sim. muito possível. Depois da declaração dele, é bem possível, eu acho. Correto. E essa ordem aí tá legal pra mim, viu? Uhum. Tá da hora, tá da Eu fecharia nela mesmo. O Abel eu acho bem difícil, mas enfim. É, Mas eu acho que tá legal, acho que tá legal. sim. Hum. Poderia trocar ali Felipe Luiz e Abel, mas É. não muda É, muito. não muda muito. Não muda muito. Uma opinião também que eu queria trazer aqui da seleção é... Eu acho, na minha opinião, tá? Que o Brasil poderia ter a mesma função que Zagallo teve em 94 com o Felipão.
já que não é mais, né? Tá ultrapassado e tal, mas é um cara que, pô, Auxiliar é o ali, último campeão da Copa do Mundo com o Brasil. Sim. Eu acho que poderia fazer essa função de Eu amo o Felipão. conselheiro. assim. Amo o Felipão. Por mim, Falta, colocaria. né, mano? Falta esses caras que, É. que ganharam alguma coisa, Exatamente. que sabem, tá ligado? Porque, pô, o caminho. é a experiência que o cara tem e todo mundo tem um baita de um respeito Faz por muita ele, né? diferença. Aí fala, mas é o técnico do 7x1 e tudo mais. Mas, pô, o cara foi Foi tenta um com o jogo Brasil. à parte ali. É, então, Pô, é- entendeu? Esse é um Nossa, dos foi problemas 20 também. minutos ali. Ainda foi o 20 minutos que Nossa. destruiu o negócio dele na seleção, né? Mas enfim. Eu sinto que falta muito disso, de, tipo, preparar a seleção pra quando chegar um cara pra treinar, esse cara ter uma base, tipo, do que já se sabe, de o que funciona. E aí, mano, não existe essa base na seleção hoje.